Nós não vamos resolver o problema da desigualdade e da injustiça no Brasil, mas nós poderemos formar pessoas que, tendo um senso de justiça, elas vão agir na sociedade civil, na vida brasileira, para mudar a sociedade, mudar o Brasil para melhor. Nós vamos primeiro compartilhar algumas informações, impressões, comentários, e depois nós vamos trabalhar fazendo uma revisão, porém, indo além do que vimos naquela abertura do ano letivo, sobre a Base Nacional Comum Curricular, culminando com a apresentação de um modelo de planejamento semanal de aulas, após analisar com vocês a situação de como se encontra hoje na nossa rede a chamada entrega do currículo da BNCC aos nossos alunos, em busca de uma padronização necessária. Bem, essa primeira parte, compartilhar informações. O Ministério da Educação criou, em 2023, desenvolveu e agora está implementando com regularidade, no mínimo anual, pode ser que seja semestral, o que é chamado de Prova Nacional Docente. Não sei se vocês ouviram falar disso. Isso foi amplamente divulgado pelo Ministério da Educação. Se vocês entrarem no site do Ministério, MEC e INEP, vocês vão encontrar toda a informação sobre a Prova Nacional Docente. O que é essa prova? É semelhante ao que a Ordem dos Advogados do Brasil faz há décadas em nosso país, certificando que o graduado em Direito em qualquer universidade, inclusive federal, está apto a exercer a profissão de advogado, uma vez que foi aprovado na avaliação da OAB e recebeu, portanto, a carteira de advogado, que é emitida pela OAB. Ela não é emitida pelas faculdades, somente a OAB. É algo parecido com isso. Quem já está no magistério, em alguma carreira, não se aplica porque já é direito adquirido. Mas quem não tem um cargo efetivo, situação dos contratados e situação dos futuros novos professores, ainda mais agora que o Ministério também criou um programa chamado Mais Professores, que é muito interessante, que desde o primeiro ano da faculdade já oferece, mediante uma seleção, uma bolsa boa de R$ 2.200 ao aluno que se disponha a fazer estágio em escola durante todo o período da faculdade, recebendo essa bolsa e, portanto, formando-se como professor. Ao concluir este curso de professor com esses estágios, ele já seria credenciado como um professor formado em condições de lecionar, né? Então, é um conjunto de inovações muito animadoras para que nós, finalmente, consolidemos a chamada qualidade do ensino e do aprendizado na escola pública brasileira. Voltando, então, à Prova Nacional Docente. Ou ela terá uma edição anual, ou ela terá uma edição semestral. Provavelmente até semestral. Vocês se cadastram, oferece as informações, acessa a bibliografia, conhece as provas que eventualmente já tenham sido aplicadas para saber como é a construção da prova, o tipo de questões, o tipo de desafios. É uma prova fundamentalmente escrita, porque o país está começando a abolir a prova de múltipla escolha. Por exemplo, a Prova Brasil terá cada vez menos questões de múltipla escolha. Portanto, cada vez mais questões discursivas, nas quais o aluno deverá apresentar o raciocínio para chegar àquela conclusão, àquela resposta apresentada. É mais difícil de corrigir, mas é como sempre deveria ter sido feito. Valorizar o raciocínio, ao invés do aluno apenas marcar uma resposta. Tanto é que o Enem também, que é o acesso à universidade para alunos concluintes do ensino médio, está introduzindo a mesma coisa. Cada vez menos questões de múltipla escolha e cada vez mais questões argumentativas, dissertativas.
é o que está sendo mais valorizado. Provavelmente a Prova Brasil também já neste ano vai introduzir maior número de questões dissertativas, nas quais o aluno deverá apresentar o argumento, o raciocínio, através do qual ele chegou àquela conclusão, àquela resposta, né? Então, por que eu informo sobre a Prova Nacional Docente? Porque, doravante, qualquer concurso, todas as prefeituras e estados ficam obrigados a adotar a Prova Nacional Docente como critério de validação da inscrição. Se o candidato a professor daquela rede não tiver feito a Prova Nacional Docente e feito, se não tiver sido aprovado, ele não poderá se inscrever em concurso algum. A condição vai ser essa, para o exercício da profissão, para quem está entrando agora ou quem está contratado e ainda não tem efetivação em nenhuma rede. Esse vai ser o critério. Inclusive, as prefeituras e secretarias municipais ficam autorizadas, eu não sei se obrigadas, no caso de cadastro de professores para seleção e contratação temporária, também adotar o critério da aprovação na Prova Nacional Docente para a seleção de professor contratado. Não é o caso de concurso, professor contratado. Então, é muito importante que vocês comecem desde agora a se preparar, quem já é efetivo numa rede e tem a pretensão de fazer concurso em outra, conhecendo, acompanhando e estudando a bibliografia, o estilo de provas e assim por diante. Lembrando que a exigência da redação para apresentar argumentação passa a ser um critério central na avaliação, ok? A segunda observação que eu queria fazer nesse início é que nós temos uma outra boa notícia. Eu considero essa que eu acabei de apresentar uma ótima notícia. O Ministério da Educação introduziu, em 2023, a RENALFA, Rede Nacional de Alfabetização. A Rede Nacional de Alfabetização, caso alguém ainda não tenha feito a consulta ao site do Ministério da Educação, e aqui eu me reporto em especial a professores e professoras do 1º ao 5º ano, os anos iniciais. A Rede RENALFA, ela disponibiliza, com base no currículo da BNCC, os anos de alfabetização, 1º, 2º, e o prosseguimento do letramento, 3º, 4º e 5º, com base no currículo, bibliografia, roteiros de planejamento e de aulas, bancos de itens para elaboração de questões e um curso de formação de orientação pedagógica para a didatização ao professor. Mais importante que isso, a RENALFA já introduziu, desde 2023, a avaliação nacional de alfabetização das crianças concluintes do 2º ano. Por exemplo, em 2023, no Brasil, apenas 52% das crianças de 7 anos de idade, portanto, concluintes do 2º ano, foram consideradas alfabetizadas, com base no teste nacional padronizado, aplicado em cada sala de aula, em cada escola do Brasil. Pode ser que, eventualmente, pelo número de alunos, uma ou outra escola não tenha sido credenciada, não tenha participado, mas a orientação geral é a cobertura de 100% dos alunos. Em 2023, somente 52% dos alunos foram considerados alfabetizados. Ou seja, 48%, quase a metade, não foi alfabetizada no tempo certo, que são 2 anos. Como todo mundo sabe, aquela história que prevaleceu entre nós na década de 90, na primeira década desse século e até 2016, 17, segundo a qual a idade certa para alfabetizar é até o 3º ano, isso foi um gravíssimo equívoco. A idade certa para alfabetizar é aos 6 anos e aos 7 anos, embora no 2º período da pré-escola haja alunos, e em número crescente, que se alfabetizam. É objetivo da educação infantil alfabetizar no 2º período? Não.
Mas se acontecer, qual é o problema? E acontece. Tanto acontece que, por essa razão, em 2007, o Brasil mudou a educação infantil e mudou o ensino fundamental. Vocês se recordam que a educação infantil alcançava a criança até os 6 anos e 11 meses. A pré-escola tinha primeiro período, segundo período e terceiro período. E o ensino fundamental incluía a criança no primeiro ano aos 7 anos de idade, supondo que a criança só poderia se alfabetizar a partir dos 7 anos de idade, supondo, sem nenhuma verificação empírica, sem nenhum estudo comparado à base do achismo. Eu acho, e assim fomos. Então, o fundamental tinha 8 anos. Dos 7 aos 14 anos, a criança e o adolescente frequentavam do primeiro ano, da chamada de série, até a 8ª série. Em 2007, muda completamente. A educação infantil passa a ter 2 anos na pré-escola. Primeiro período, a criança de 4 anos até 4 anos e 11 meses. Segundo período, a criança de 5 anos até 5 anos e 11 meses. Portanto, há um encurtamento do período da educação infantil, de 6 anos para 5 anos. Enquanto isso, estendeu-se o fundamental de 8 para 9 anos. Como? Fortalecendo o processo de alfabetização. A criança agora ingressa no primeiro ano e no processo de alfabetização aos 6 anos de idade. Aos 6 anos de idade. Por que fizeram isso? Porque Portugal, que foi a vanguarda disso, introduziu experimentos controlados, acompanhados, chamada pesquisa longitudinal, e foi comprovando com evidência empírica que a criança está perfeitamente apta a se alfabetizar a partir dos 6 anos de idade, completando o processo aos 7 anos de idade. Eles chamam lá de literácia, e acompanharam e chegaram a essa conclusão. Uma das evidências era a quantidade de crianças que se alfabetizavam na pré-escola. A outra evidência foi, com base numa nova metodologia, que a criança é capaz de mostrar a sua inteligência, a sua potencialidade, a sua capacidade de aprender, sem subestimá-la, e a criança foi mostrando do que é capaz. Então, com base em observação, construíram a teoria, e hoje, a partir do experimento em Portugal, como é que você trabalha, por exemplo, leitura? Metodicamente, em sala de aula, toda semana, a professora, de vez em quando, o ou a coordenadora pedagógica, na sala de aula, toma uma leitura com um cronômetro na mão. Na mão. A partir do segundo ano. Segundo ano, a criança recebe um texto, um gênero textual, com uma construção de palavras e frases adequada ao momento da escolaridade no qual a criança se encontra, e ela, em 1 minuto marcado no cronômetro, ela se acostuma emocionalmente a essa situação de desafio, ela lê um texto de até 70 palavras. Inclui o artigo, a preposição, a conjunção, mas tem palavra trissílaba, inclusive. No terceiro ano, já passa para até 90 palavras. No quarto ano, de 90 a 100. E no quinto ano, pode chegar até 130 palavras. Em 1 minuto, com textos bem construídos. Um cartão com texto é entregue à criança e ela lê. Agora, ela lê como? Ela lê do modo certo. Ela lê fazendo a respiração na vírgula e fazendo o ponto final, até fazendo a paragrafação que é possível. Ao contrário do que eu tenho visto em escolas que eu visito recorrentemente, em sala de aula, que eu peço à professora para tomar a leitura de alunos, ou eu mesmo peço licença e tomo leitura de alunos. O aluno lê o texto mecanicamente, não tem vírgula, não tem ponto final, não tem separação de frase nem nada. Ele não entendeu nada do que ele leu, ninguém que o ouviu entendeu nada do que ele leu. Leitura mecânica, sem nenhum processo compreensivo de raciocínio, de apropriação, e continua. Como eu tenho observado isso em diferentes redes e acontece, eu acabei de conversar com o secretário no período de almoço, lá na sala dele. Eu queria, de antemão, autorizado por ele naturalmente,
já convidar vocês dos anos iniciais apenas. Nós vamos, tanto quanto possível, todo mês, ter um encontro de formação comigo, os professores, na forma de oficina. Nós vamos desenvolver produto e aprender metodologia aqui. Eu vou fazer com vocês uma oficina no dia 1º de setembro, aí o secretário vai ver como é que ele vai administrar essa questão da aula para que os professores estejam aqui. 1º de setembro, nós vamos fazer uma oficina de como observar a leitura, como observar a escrita e a metodologia de registrar a qualidade da leitura e a qualidade da escrita do aluno, inclusive usando cores. Isso é feito com acompanhamento semanal e uma sistematização no final de cada mês, com um gráfico, na primeira coluna, os nomes de todas as crianças, e na segunda coluna você tem todos aqueles tipos, né, que categorizam a leitura e categorizam a escrita, o que depende da professora em sala de aula todo dia observar o nível de escrita e o nível de leitura de criança por criança e registrar. Nós vamos fazer a oficina de 1º de setembro, vamos fazer a segunda oficina ou no final de setembro ou no iniciozinho de outubro, nunca mais do que 30 dias. E a oficina seguinte, eu vou assentar e vou pedir 5 professoras para virem à frente apresentar o seu trabalho realizado ao longo do mês de setembro, avaliando e registrando leitura e escrita dos seus alunos. Não tem problema de, eu não tenho domínio bom, estou aprendendo, ótimo, parabéns, mas vai apresentar o que sabe naquele momento, e todo mundo tem que estar presente. Porque vocês são professoras, os alunos estão na sala de aula, eles têm direito ao aprendizado, vocês querem que eles aprendam, vocês querem fazer da melhor maneira possível e, portanto, vocês têm direito a ter oportunidade de aprendizado. Não tem que ter medo, nós somos colegas de trabalho, então todo mundo para cá, nós vamos trabalhar dessa maneira, tá? Até consolidar a prática da leitura, a prática da escrita e mostrar, inclusive, que leitura é todo dia em sala de aula. Ai do professor, vocês vão fazer leitura silenciosa. Ele assenta aqui, os meninos estão fazendo leitura silenciosa e ele pega o celular para cuidar da vida dele. Ou seja, vocês, eu não estou nem aí para vocês. Não estou nem aí para vocês, eu estou aqui no celular. No celular. Eu só admiro o meu espelho, o que está fora do espelho eu não quero saber. Acabou esse professor. Os alunos nunca mais vão respeitá-lo. Nunca mais vão admirá-lo, porque ele dá um testemunho de que ele não respeita os alunos dele. Professor não precisa fazer matrícula em academia. Professor faz academia todo dia. Ele tem os alunos, organiza os alunos em grupo, distribui as atividades e ele roda, ele está andando, fazendo exercício, andando, acompanhando, observando, orientando o aluno, ouvindo, atento o tempo inteiro. Professor não assenta. Professor não assenta, a não ser quando tem prova, mas em geral o professor está atento e dando o exemplo, a demonstração do compromisso dele com a aprendizagem de cada um dos seus alunos. Cada um dos seus alunos. O que nós pretendemos é o seguinte, você entrou na sala de aula, é uma questão de autorrespeito do professor consigo próprio. Eu planejei essa aula de hoje, eu cuidei dessa aula de hoje. Essa aula de hoje está pensada e vai ser uma aula magistral em respeito a mim, aos meus colegas, aos alunos, e dá uma aula magistral. É muito diferente. Eu entro aqui na 4ª aula, fiquei 10 minutos lá na sala de professores, depois do sinal ter tocado, eu nunca fiz isso na minha vida, Eu era o primeiro a entrar na sala de aula. Aí eu chego na sala de aula, o que eu vou fazer agora? Que aula que eu vou dar? Que eu não planejei nada. Aí eu começo a repetir a aula que eu dei da vez passada. Vocês acham que isso é incomum hoje ainda no Brasil? Não é não. Não é não. E nesse processo nós vamos começar a trabalhar também, como vimos hoje de manhã, e é o assunto que nós vamos trabalhar daqui a pouco, planejamentos semanais de aulas
padronizados em toda a rede de ensino. O compromisso é nós começarmos o ano letivo de 2026 com esta rede, trabalhando a BNCC, decodificada em planejamento semanal de aula, todas as disciplinas e ano da escolaridade, mas planejamentos padronizados. A professora está na escola dela, numa localidade. Ela está noutra localidade. Ela está noutra localidade. Elas trabalham no terceiro ano, mas o planejamento dela em língua portuguesa é o mesmo dela, é o mesmo dela, matemática é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo. Vocês, com a inteligência que têm e o que criaram, vão compartilhar tudo o que fizeram, e a BNCC é a base, tudo compartilhado, padronizado. A padronização não é engessamento. A padronização é aquilo que o aluno tem direito e nós estamos garantindo a ele esse direito através da padronização. Você, professor, garantiu ao aluno o currículo padronizado, você pode ir além como quiser, você tem toda a liberdade de ação didática, desde que você cumpra o cânone, que nós asseguremos ao aluno os direitos à aprendizagem que ele tem, de ter o domínio da norma culta do currículo ou o domínio das habilidades que se espera que ele aprenda por disciplina, ano da escolaridade, ao longo da escolaridade. O grande problema que nós temos hoje em Verdelândia, que o secretário me falou, nós estamos muito mal em resultados, mas não adianta apontar culpados, é um problema geral que nós vamos ter que resolver juntos, de 17 municípios vinculados à Superintendência Regional de Ensino, os piores resultados são os de Verdelândia. São os piores resultados. Os melhores resultados são os de Itacarambi. Os piores são os daqui. Nós temos que agora começar a rivalizar com Itacarambi. Melhorar e melhorar e melhorar e melhorar, e temos todas as condições para isso. Mas é preciso mudar muita coisa. É preciso realmente mudar muita coisa. Por exemplo, um coordenador, um supervisor pedagógico ou supervisora pedagógica na escola. Supervisor pedagógico não fica dentro de sala de supervisão ou junto do diretor na sala da direção, não. Supervisor pedagógico é o que mais anda na escola. Que ele vai às salas de aula que estão sob a coordenação geral dele, ele pede licença, ele assenta, assiste 15 minutos à aula da professora, já conhece o planejamento de aula da professora, como é que ela está se desempenhando, como é que ela está cumprindo, com que qualidade, depois conversa com ela. Durante a aula, não. E depois observa quão bem os alunos estão aprendendo o quê, se há alunos com dificuldade, defasados, alunos em situação desigual, ela observa como é que a professora trabalha os alunos em situação de desigualdade, toma leitura, toma escrita, toma cálculo e depois conversa com a professora. Ou seja, supervisor pedagógico tem que estar presente dentro de cada sala de aula, ao lado da professora. Isso não é fiscalização, é assim no mundo inteiro, inclusive nas universidades é assim, chama-se tutoria, é a oportunidade que você tem de aprender com quem sabe mais, ou aprender com um ponto de vista de outro, que não está dentro da sala de aula o tempo inteiro, mas que observa coisas que escaparam à sua observação e vai contribuir com, por assim dizer, elegantemente, recomendações, sugestões a você. Só um profissional imaturo é que vê na ação da presença do pedagogo em sala de aula um controle, uma fiscalização, uma vigilância que vai gerar incerteza, inquietação, insegurança psicológica. Isso é imaturidade. Isso é imaturidade. Acompanhamento de desempenho profissional é comum em qualquer profissão. Em qualquer profissão. E o papel do pedagogo é esse. O papel do pedagogo não é papel de disciplinário na escola. Ele tem que ajudar na orientação geral, na educação geral, cujo resultado vai ser uma boa conduta dos alunos também, mas não é o papel do venha nós, assentou no gabinete da coordenação pedagógica esperando chegar problema. Qual o problema que chega para supervisor que fica na sala assentado? Aluno que o professor pôs para fora de sala de aula. E às vezes o professor pôs o aluno para fora de sala de aula, por quê? Porque a aula está desinteressante. Está desinteressante.
E nos dias de hoje, qualquer criança já nasce com o celular na mão, daqui a pouco vai ter parto que ao lado da mão vai ter um celular aqui com a pele por cima, de tanto que a meninada já cedo pega o celular. Celular, ele acha as coisas interessantes à maneira dele, nas redes sociais e tudo mais. Se a aula não for interessante, imaturo como é, ele vai responder como? Com o que nós chamamos de indisciplina. Isso vale para todos. Vale para todos. Eu tenho ouvido muitas generalizações. O adolescente de hoje, ele é grosseiro, ele é vulgar, ele usa palavras ásperas, ele ofende, ele agride. Se você olha para ele, ele fala que é assédio. Se você chega perto, encosta a mão, fala que tudo isso é verdadeiro e acontece, sim. Mas a gente tem que pensar, por que essas coisas estão acontecendo? Eu tenho a minha hipótese. Pode ser que eu esteja enganado, porque nós estamos renunciando aos nossos papéis de exemplo. Nós estamos com medo de exercer a nossa autoridade. E para exercer a autoridade, tem que ter suporte para exercer a autoridade. E o melhor suporte é ser um bom professor, ser um bom coordenador, ser um bom diretor, dar testemunho exemplar do seu trabalho como referência do aluno. É tudo que os alunos querem. O aluno adora a autoridade de um bom professor, adora. Mas ele desafia, ele está te testando, ele está te desafiando. E mais, ele está pedindo socorro. Eu estou te agredindo, professor, eu estou te xingando, professor, eu estou sendo grosseiro, professor, porque eu não aguento mais, o ambiente lá em casa não é legal, eu não tenho com quem conversar, eu não tenho de onde receber uma ajuda. Ele então te agride, para ver se você responde de alguma maneira. Você não tem que tolerar a agressão de quem quer que seja, mas é preciso compreender o ambiente, que nós vivemos esse ambiente no dia a dia, é a escolha de vida que nós fizemos, o magistério. E a vida mudou, em muitos aspectos para muito melhor, e em outros aspectos para muito pior. Então, o adolescente de hoje é uma pessoa completamente diferente do adolescente da época em que eu fui adolescente. Completamente diferente. A começar do fato que, no meu tempo, adolescente era até 17, 18 anos. Hoje, adolescente é até 40 anos de idade. Até 40 anos de idade. Né? É um tal de adulto querer morar com o pai, é comida de graça, café de graça, roupa lavada, tudo direitinho, o pai e a mãe e tudo mais, paga tudo para ele e tal, e tal, e tal. Maravilha, e vai. Ainda mais o fato que hoje, o mais comum não. Eu não vou casar. Se eu casar, eu não vou ter filho. Para que ter filho? Filho custa muito dinheiro, vai tomar muito do meu tempo e eu quero é curtir a vida. Não estou fazendo juízo, apreciação de quem quer que seja. Então as coisas mudaram, algumas para muito pior. Eu acho uma catástrofe as pessoas não terem filho, enfim. Mas se escolheram assim, eu apenas respeito, mas sei que é uma catástrofe, uma autocondenação à solidão perpétua, né? Vai ver na velhice o preço que vai pagar, enfim. Bom, então, gente, nós gostaríamos de trabalhar desse modo, gostaríamos de ter a colaboração de vocês, mas nós vamos trabalhar para valer. Nós vamos desenvolver produto, finalizar produto, vamos aprender a trabalhar com leitura, aprender a trabalhar com escrita, adotar a metodologia, tarefa para vocês. Aí vocês vão aplicar isso em sala de aula, metodicamente, semana a semana, e no final do mês faz um registro do mês, coincide com outro encontro que nós vamos ter, e a gente chama 5 colegas para apresentar aqui, todo mundo aplaude as apresentações, que vão ser maravilhosas, e a vida vai prosseguindo, nós vamos descobrindo outras necessidades, outros desafios, e vamos nos ajudando nesse sentido. Enquanto isso, conversei com o secretário, a equipe de coordenação pedagógica da secretaria vai ter um papel magistral junto aos supervisores que estão nas escolas, com a colaboração de Itacarambi, com a colaboração de Nova Porteirinha, que já fizeram isso muito antes, já chegaram à fase de consolidar os planejamentos semanais de aulas. Itacarambi, desde 2022, dezembro, Nova Porteirinha está fechando nesse mês os planejamentos semanais gerais em todas as disciplinas. Nós vamos ter essas ajudas para que até o final do ano nós construamos os nossos planejamentos semanais de aulas, né? E o modo de nós fazermos, por enquanto, a formação, dentro das possibilidades que vocês sabem que a Prefeitura de Verdelândia, como outras,
vive uma situação delicada, as receitas são muito pequenas e às vezes dificultam para o secretário poder fazer coisas que ele gostaria de fazer, mas não tem orçamento. Não tem orçamento. Isso é uma situação real. Então, vamos todos colaborar. Esses encontros têm que ser muito produtivos, muito proveitosos e que ajudem para nós melhorarmos o nosso trabalho e o aprendizado dos alunos em salas de aula. Combinados? Ok? 1º de setembro, fechamos? Tá? Eu venho domingo, fico aqui a segunda-feira, volto correndo para Belo Horizonte, que terça-feira eu já estou em Ouro Preto, e assim a vida vai. Bom, nós vamos trabalhar uma revisão da Base Nacional Comum Curricular. Eu vou abordar os aspectos essenciais de maior interesse de vocês, tanto dos anos iniciais quanto dos anos finais, culminando com uma reapresentação e uma revisão de como é que se faz planejamento semanal de aula. Esse como que se faz não quer dizer que eu tenha aqui uma receita magistral, não. Não quer dizer que seja melhor do que o modo que cada um de vocês faz. Mas é um modo que comprovadamente é simples, fácil de trabalhar, objetivo e tem dado certo. Tá? Bom. A BNCC, vocês vão se lembrar da exposição que eu fiz na abertura do ano letivo, ela inteligentemente e humildemente apresenta-se como representando até 60% do que seria um currículo nacional. E convida a todos nós, cada rede de ensino, a trabalhar a elaboração dos outros 40%. É por isso que nós temos na BNCC uma combinação de universalidade. O currículo dela é o mesmo para o Brasil inteiro. Norte do país ao sul do país, leste do país ao oeste do país, capital, cidade de porte médio, cidade pequena, cidade campo, é o mesmo currículo. Onde é que está a diferença? A diferença está na singularidade, que são os outros 40% que, espera-se, professores, redes de ensino comecem a elaborar em complemento à BNCC. Vocês, por exemplo, aqui em Verdelândia, se vão trabalhar o assunto geografia, vocês vão perceber que na BNCC o referencial são as 3 grandes macrobacias, o Paraná em direção ao sul, o São Francisco em direção ao norte, numa inflexão para nordeste, e o Amazonas de oeste, quase nos Andes, até leste, ali perto já de Belém. Mas nós temos aqui o Rio Verde Grande cortando dentro o nosso território. Então você pode perfeitamente sair da macrobacia do São Francisco e fazer uma contextualização do estudo de geografia, estudo de população, na bacia contribuinte do Rio Verde, aqui, para que os alunos compreendam melhor relevo, compreendam melhor fauna e flora, hidrografia e tudo mais, contextualizando. Quanto mais nós sairmos do geral e contextualizarmos para chegar ao singular, ao particular, mais contribuição nós estaríamos dando para dar mais vida e mais voz à BNCC. Ah, mas nós agora seremos professores autores, mas isso é muito, por assim dizer, desafiador. Ora, cada um de vocês não elabora plano de aula? O que é um plano de aula? Plano de aula é um senhor desafio. Você se baseia no currículo, se baseia no livro didático, você extrapola e vai lá no seu caderno ou na sua tela do computador sintetizar tudo na forma de um plano de uma aula e de um planejamento semanal. Esse trabalho, por mais compartilhado que seja, é um trabalho autoral. Você está tendo a coragem, a ousadia de decodificar tudo isso e trazer para a tela do seu computador um planejamento de uma aula e uma sequência de planejamentos para uma semana. É um trabalho autoral. É um trabalho de transposição didática, do geral para uma aula e uma sequência de aulas. É um trabalho importante.
De repente, você descobriu uma solução didática espetacular para que o aluno aprenda o que ele não estava aprendendo em matemática, ou em ciências, ou em língua portuguesa, ou em outra disciplina. Só que ninguém fica sabendo disso. Portanto, quando você padroniza, você não elimina essa criatividade de cada professor. Só que agora vai haver uma colegialidade, uma cooperação ampla, vai todo mundo convergir para um produto final único e compartilhado. O que não significa que você, repito, não possa ir além. Você pode ir além, contextualizando, conforme o seu estilo didático de professor ou de professora. Mas aquela base comum está garantida, está assegurada a todos os alunos em toda a rede. Então, a BNCC é uma linguagem em aberto. O tempo inteiro ela nos convida a contribuir para o desenvolvimento dela. Ela nos oferece 60% e nós temos um amplo campo de construção de outros 40%. Eu imagino que daqui a uns 5 anos, quando essas contribuições vierem das escolas e das redes, e a equipe de sistematização tomar conhecimento disso, a BNCC, que já é muito boa, vai melhorar mais ainda, incorporando aquilo que, no nível local, os professores tiverem criado. O fundamento ético da BNCC, geral, é o conceito de equidade. Equidade é uma forma atenuada, uma forma moderada de se praticar justiça. O nosso país é muito curioso. Ele é um país extremamente rico, extremamente desenvolvido, e, ao mesmo tempo, é um país extremamente desigual, extremamente injusto. Ele é tudo ao mesmo tempo. E temos potencialidade para que não haja pobreza, não haja injustiça e não haja tanta desigualdade. Mas a potencialidade ainda não é realidade, porque depende das nossas escolhas e depende da direção de governos, das políticas públicas e assim por diante. Então, a educação e a escola não têm como papel enfrentar a injustiça que há no meio de nós, no mundo chamado Brasil. Nós não vamos resolver o problema da desigualdade e da injustiça no Brasil, mas nós poderemos formar pessoas que, tendo um senso de justiça, elas vão agir na sociedade civil, na vida brasileira, para mudar a sociedade, mudar o Brasil para melhor. Isso sim. Então, a equidade é uma forma singela, atenuada de praticar justiça em educação. O que é equidade? Você garante matrícula em condição igual para todo mundo, sem qualquer discriminação. Escola pública não faz seleção. Tanto é que até as pessoas que são deficientes têm pleno direito e direito igual de matrícula e frequência na escola regular. Lembrando que até 2007, o deficiente no Brasil ficava escondido no barracão do fundo, no porão da casa, e tinha pai e mãe que frequentavam umbanda, frequentava igreja evangélica, frequentava igreja católica, recorria a todos os santos, a todos os mártires, a todos os deuses, para ver se tirava o demônio que estava mantendo aquele filho seu com deficiência, como se fosse coisa do demônio. E essas pessoas infelicitadas, não pela deficiência, pelo isolamento, pela discriminação, não tinham direito à vida, embora estivessem biologicamente vivas, até que nós abrimos a escola brasileira para todos eles. A sociedade melhorou, a humanidade melhorou, para eles foi uma redescoberta, para as famílias foi uma outra redescoberta, descobriram os filhos que têm e descobriram neles seres humanos e passaram a viver como seres humanos, a despeito de quê? Como é que essa decisão foi tomada? Foi tomada rapidamente, sem preparar os diretores, sem preparar os pedagogos, sem preparar os professores, e aqui estão os deficientes matriculados, e vocês vão aprendendo e trocando pneu com o carro andando, e foi assim que os professores começaram a estudar sobre o autismo, que até hoje os próprios psiquiatras não entendem muito bem do que se trata, e hoje tudo é autismo, e autismo, e autismo, mas o fato é que essa turma toda está dentro das nossas escolas e a vida melhorou a partir do momento que eles foram incorporados. Então, a escola faz prodígios em nome da equidade. Mas a equidade, propriamente, não é só matricular a todos,
sem discriminar, sem selecionar, cuidar, boa merenda, boa infraestrutura, bons recursos, recursos humanos, bons professores, bom acolhimento, tudo isso faz parte. Mas equidade é também garantir a todos os alunos os direitos à aprendizagem. E nesse aspecto, a nossa equidade está meia duvidosa. Nós ainda não estamos garantindo aos nossos alunos os direitos à aprendizagem. Mas esse é um senhor desafio ético que nós nos colocamos. Vem desde a educação infantil, aqui o que for repetitivo e não for fundamental, eu vou tocando para frente. Né? A BNCC, ela é exigente e ela nos orienta mais ou menos no seguinte sentido. Numa escala de 0 a 10 de nota numérica, para avaliar aprendizado de aluno, um aluno de 0 até 5, ele é crítico. É crítico. Um aluno de 5 a menor do que 6 é um básico, não vou chamar de insuficiente, mas é um básico que ele mal domina as necessidades mais elementares de aprendizagem. O aluno com nota 6 a menor do que 7 é um suficiente 1. Aqui no Brasil a gente acha uma maravilha. Lá no Ceará, eles acham que nota 6 a 6,5 é crítico. É crítico, que a melhor educação do Brasil é o Ceará. De 7 a menor do que 8, faltou o menor do que 8, é o suficiente 2. É como se fosse o proficiente. Acima de 8, nós temos o aluno avançado, e acima de 9, o avançado já é um aluno de excelência, como são todos os alunos hoje de 100 cidades do Ceará e do Piauí, de Alagoas, no Nordeste do Brasil, onde se pratica a melhor educação básica no Brasil hoje, Nordeste. O Romeu Zema devia saber disso, para não sair falando por aí, como ele falou outro dia, que os nordestinos vivem às custas do Brasil que produz, que o Brasil do Sul e o Brasil do Sudeste deveriam se separar do Brasil do Nordeste e do Norte, porque ele disse, o Sul e o Sudeste trabalham para financiar o Nordeste, num preconceito contra a Bolsa Família, sendo que a Bolsa Família em Minas é mais distribuída do que em qualquer estado do Nordeste. Assim como é distribuída no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo e assim por diante. Assim como a São Paulo grandiosa depende de 20% da população paulista de origem nordestina, né? Então é um preconceito odioso, odioso. Imagina isso chegando aos ouvidos das crianças, dos adolescentes nas escolas, onde é que nós vamos parar, né? Bom, eu falei muito em padrão. O que é um padrão? Temos um padrão se satisfizermos com boas respostas duas perguntas fundamentais. O que se pretende alcançar é o objetivo. Nós desejamos que todas as crianças do 1º ao 5º ano, além de alfabetizadas e letradas, elas satisfaçam as necessidades básicas de aprendizagem e, se puder, um pouco mais além. Tá bom. Aí vem a segunda pergunta. Quão bem alcançar o que se pretende? Quão bem alcançar o que se pretende? Nós queremos o básico? Queremos o suficiente 1? Queremos o suficiente 2? Queremos o avançado? Onde é que nós queremos chegar? Se nós estamos no básico, é muito natural que proponhamos o suficiente 1. Alcançado, vamos à frente, o suficiente 2. Conquistado, vamos adiante, o avançado 1, até chegar na excelência, como Sobral chegou no Ceará, e a partir de Sobral, outros 100 municípios também chegaram lá, inclusive no estado de Alagoas, né? Então é uma coisa que sempre muda, e você tem que elevar as expectativas. Qual é um dos grandes problemas da nossa escola brasileira hoje? É na esfera da psicologia social. As expectativas que nós formamos em relação às nossas próprias escolas e ao aprendizado dos nossos alunos são baixas expectativas. Se eu, professor, tenho baixa expectativa de aprendizado
dos meus alunos, eu agirei em sala de aula segundo baixas expectativas de aprendizado. Não vou ter a ambição de lutar e melhorar para que os meus alunos percorram esse caminho humano aqui. Quando eu tenho baixa expectativa, eu estou comunicando às pessoas que eu tenho baixa expectativa. O resultado mais provável a ser formado é pessoas com baixas expectativas em relação a si próprias e a todos nós. É o pior dos mundos. Isso não significa, vamos pensar positivo. Isso é fantasia pura. Você tem que pautar-se pela realidade concreta, reconhecê-la, descrevê-la, analisada e, em equipe, projetar a mudança gradualmente. Gradualmente. Não existe pensamento positivo. Pensamento positivo e o teto cai na sua cabeça. Pensamento positivo não vai impedir a lei da gravidade, não vai impedir um acidente ali, não vai fazer com que nós melhoremos. Altas expectativas baseadas em projeto. Qual projeto? O projeto político-pedagógico da escola, que tem dentro dele os planejamentos semanais de aula. Aí sim, projeto, ideias, ação coletiva, organização e equipe e trabalho. Né? Ok? Então a BNCC é uma formadora de altas expectativas. Os 3 conceitos fundamentais da BNCC são esses aqui: competências, habilidades e educação integral. Vamos ver, ainda que rapidamente, cada um deles, até com exemplo. Essa ideia de competência e habilidade foi pioneiramente introduzida no Brasil nos idos de 1998, quando o Ministério da Educação, através da pesquisadora Maria Inês Fini, uma psicóloga cognitiva, criou o Enem, Exame Nacional de Ensino Médio. A matriz de competências cognitivas do Enem contempla 5 macrocompetências troncais e uma derivação de várias habilidades a partir de cada uma. Aqui eu vou fazer um enunciado sintético só para que haja uma compreensão. Quais são esses troncos de competências? Dominar linguagem, sigla DL, é assim que é conhecida no Brasil e na literatura. O que é isso? É você trabalhar na escola para que o aluno, conforme o momento, o ano da escolaridade, ele tem o domínio da norma culta da língua portuguesa. Portanto, ele trabalha oralidade, ele trabalha leitura, ele trabalha escrita, ele trabalha gramática, ele trabalha educação literária. Tem o domínio da norma culta da língua portuguesa e, por isso, ele é capaz, em situações sociais de cooperação, de debate, de diálogo, de interação, de reunir mentalmente informações do aprendizado matemático que ele adquiriu, informações geográficas e históricas dos aprendizados que ele adquiriu, informação da língua portuguesa, outras informações, por exemplo, de ordem artísticas e informações científicas para, dependendo do tema e da situação, construir mentalmente e expressar argumentos e, portanto, habilitar-se a participar de situação de debate. Ora, o nosso aluno brasileiro estuda 9 anos no fundamental, língua portuguesa, matemática, geografia, história, ciências da natureza. Vai ao ensino médio, estuda mais 3 anos, matemática, língua portuguesa, história, geografia, física, química, biologia. O assunto é vacina. O nosso aluno não é capaz de ter uma opinião própria, desenvolver um raciocínio inteligente, lógico e argumentar em defesa da vacina com argumentação científica. Como é que um aluno torna-se capaz de ter o domínio da linguagem e reunir as informações e os conhecimentos adquiridos para construir argumentos ou para escrever a respeito de um assunto? Se a escola proporciona didaticamente a ele, no dia a dia,
conforme os planejamentos semanais de aula, oportunidades dele expressar isso em sala de aula. Por exemplo, passo para casa e convido todo dia 3 alunos a formarem um painel de debate, no qual eles vão pergunta e resposta, oferecer a resposta e argumentar. E a professora, atenta o professor, estimula o debate entre eles. Ou, por exemplo, nesta quinzena, nós vamos estudar o assunto chamado Cerrado e a crise climática. Aí tem a bibliografia, tem as referências nas redes sociais, e vamos estudando isso durante 2 semanas, de maneira interdisciplinar, com conhecimentos da geografia, de história, de matemática, de ciências e tudo mais, e vamos finalmente fazer um júri simulado. O assunto é o Cerrado. O enfoque é a crise climática e, portanto, os modos de uso do cerrado, por exemplo, na nossa região. Aí a gente escolhe 2 alunos para serem advogados de defesa da situação atual. 2 alunos para serem advogados de acusação ou de crítica da situação atual. Escolhemos outros 2 alunos para atuarem como organizadores do júri. Então, forma um júri de 8 alunos. Esses 2 formam um júri de 8 alunos. E você faz um júri simulado. Você faz isso uma vez por mês. E os alunos em circulação. Você põe 2 falando em defesa, 2 falando acusação, você põe 8 no júri e abre o debate para todo mundo perguntar e falar o que quiser. As pessoas aprendem a desenvolver argumentos no contraditório, na liberdade de opinião, com base em argumentos, em fatos, em evidências, não em fake news. Se a escola faz isso, os alunos vão longe. Se a escola não faz isso, ao invés de subirem a montanha, eles descem o barranco. Por falta de oportunidade e desuso de suas muitas capacidades, né? Então, nós temos um mundo nas mãos para proporcionar aos alunos, para que eles criem o próprio mundo dentro da sala de aula. Compreender fenômenos físicos e sociais, assumir situações problema, SP, problema e resolução, construir argumentação, acabei de falar, e elaborar propostas. Essa é a ideia da matriz de referência, é toda interdisciplinar, portanto, integra todos os conhecimentos e as disciplinas, aí explica cada um deles. Aí nós chegamos aqui. Eu vou pedir a vocês a gentileza de lerem para mim, em voz alta, todo mundo. Competências, vamos lá? São as operações letais da inteligência, por meio das quais o sujeito principal, a criança, por exemplo, se situa no mundo. Nomeia e relaciona objetos, pessoas, objetos e pessoas em situações determinadas. Portanto, estabelece intencionalmente relações práticas e simbólicas, linguagem e representação, entre objetos e pessoas, entre objetos e pessoas e situações ambientais, no tempo e no espaço. A primeira impressão que se tem é de que é algo abstrato, algo teórico, e algo que você fica sem saber exatamente a aplicabilidade disso aqui à nossa vida real. Então eu vou trabalhar uma situação aqui imaginária. Vamos supor que nós todos estejamos na mesma escola, uma enorme escola de educação infantil, está na hora do recreio, cada um de nós deixa a sua sala com as crianças em fila e levamos as crianças até o grande refeitório. Elas tomam a sua refeição, pega o pratinho, o vasilhame, limpa, entrega para a cantineira, agradece a cantineira e, de repente, vocês vão ver como se fosse uma nuvem de passarinhos saindo, voando, aquela meninada toda entrando pelo pátio, pelas áreas de recreação da escola.
Aparentemente é um tumulto, uma coisa aleatória, uma coisa descontrolada, uma coisa tumultuosa, totalmente espontânea. É a primeira impressão que nós temos. Só que enquanto essas crianças estão assentadas tomando café, elas já estão igual um periscópio de submarino, visualizando o ambiente inteiro. Já viram que tem 2 cilindros cinzas ali perto da cozinha, com tubulação de cobre, que aquilo ali é o gás. Já viram que tem 5 cilindros coloridos de plástico aqui, que são os recipientes de lixo, conforme os materiais, o papel, o vidro, o plástico e assim por diante. Viram o gramado, viram a caixa de areia, o parquinho com a gangorra, com o escorregador, viram o pátio com o jogo da amarelinha, um outro pátio com o futebolzinho começando a acontecer e tal. Ele está ali já querendo levantar, apressando para acabar logo o lanche e já sai correndo para aquilo ali. Fica 2 minutos no gramado, rola daqui, rola dali. 2 minutos para uma criança é uma eternidade. Passa para a caixa de areia, 2 minutos, vai no escorregador, vai na gangorra, vai na amarelinha, vai no futebol, corre daqui, bebe um pouco de água, terminou, vai para a sala de aula. O que vocês acham que uma criança, numa situação como essa, está desenvolvendo e está aprendendo? Primeiro, enquanto ela está tomando o lanche e observando, assim, observando de um modo rápido também, né? Não é uma observação detida, profissional, de modo rápido, assim. Mas ela é capaz de nomear que o cilindro de gás é cilindro de gás, que o fio de cobre é fio de cobre, que os cilindros coloridos são para receber lixo, que o gramado é gramado e chama gramado, que a caixa de areia é caixa de areia e chama caixa de areia, e assim por diante. Por quê? Porque ele já adquiriu nas vivências, na convivência, na sociabilidade, nos hábitos culturais, na repetição de rotinas, um repertório linguístico, um vocabulário, e ele foi aprendendo que cada coisa tem um nome, que é o substantivo. Ele memoriza e associa a palavra ao objeto. Mas como é que ele associa a palavra ao objeto e, portanto, ele usa o substantivo? Porque até os 2 anos de idade, ele precisava da presença do objeto para ele ver, pegar, brincar, subir em cima, ver a textura, o material, a cor, para que serve e tal, até que ele aprende ao longo do tempo que cadeira é cadeira. E como é que ele aprende que cadeira é cadeira? Porque vai ver centenas de tipos de cadeira, de uma perna só, grossa, de 2 pernas, de 3, de 4, de 8, parecendo aranha, cadeira mais chique, cadeira mais modesta, cadeira de plástico, cadeira de material prensado, cadeira de madeira, cadeira de metal, cadeira de vidro, cadeira com espaldar maravilhoso, com espaldar mais simples, cadeira mais alta, cadeira mais baixa. Mas vai observar que todas, independentemente da variação de forma, são cadeiras que servem para assentar, eventualmente tem função ornamental. Quando ele consolida que tudo que tem a forma cadeira, que serve para assentar, é cadeira, na mente dele, ele não precisa mais da cadeira para falar sobre cadeira. Ele já fala cadeira sem ter nenhuma cadeira perto, sem estar vendo nenhuma cadeira. Então ele fez do substantivo um conceito. Ele usa o substantivo cadeira de modo universal. Então ele designa abstratamente o objeto cadeira sem precisar de vê-la, designando todas as cadeiras do mundo para falar de uma cadeira específica ali. A criança faz isso aos 2 anos de idade. Aos 3 anos de idade, ela já possui um vocabulário extenso, principalmente de substantivos, que designam coisas. Daí a capacidade dela de indicar, apontar, nomear e assim por diante. Parece trivial, mas não tem nada de trivial. Isso é uma etapa do desenvolvimento humano notável. E vamos ver o que acontece. Essa experiência do pátio que nós acabamos de ver, a criança está mentalmente nomeando os objetos, e ao nomear cada um está diferenciando eles entre si,
relacionando-se mentalmente com os objetos, relacionando-se mentalmente com todas as pessoas que estão ali, relacionando mentalmente objetos e pessoas que ela está vendo em situações determinadas. Pode ser muito sol, tempo nublado, muito vento, nenhum vento, frio, calor, o que for, em situações determinadas. Portanto, estabelece intencionalmente relações práticas e simbólicas pela linguagem, entre objetos consigo própria, objetos e pessoas e consigo própria, entre objetos, pessoas e situações ambientais, no tempo e no espaço, aos 3 anos de idade. Aos 3 anos de idade. São inteligentíssimas as crianças. Tanto são inteligentes que a pré-escola passou de 3 anos para 2. Tanto são inteligentes que a alfabetização foi antecipada dos 7, 8 anos para 6 e 7 anos. Daqui a pouco nós vamos descobrir mais coisas e vamos concluir que as crianças são ainda mais inteligentes do que nós pudéssemos imaginar, né? Observem isso aqui. A criança, vindo da educação infantil e ingressando nos nossos anos iniciais, vamos aqui observar as operações mentais que elas prosseguirão desenvolvendo, aperfeiçoando, num nível de complexidade maior, e vão desenvolver outras operações mentais da inteligência. Vamos ler em conjunto só o que está em vermelho? Identificar, indicar, localizar, descrever, discriminar, apontar, constatar, nomear, ler, observar, perceber, posicionar, reconhecer, representar. A partir do momento que a criança domina essas competências cognitivas, todas elas descritas com o verbo no infinitivo, para mostrar o sentido cognitivo da ação, são todos verbos de ação. Vamos ver a etapa seguinte, sobre essa base anterior, por que o aluno, progredindo no ensino fundamental, é capaz de desenvolver. Vamos ler? Associar, classificar, comparar, conservar, compreender, compor, decompor, diferenciar, estabelecer, estimar, incluir, interpretar, justificar, medir, modificar, ordenar, organizar, quantificar, relacionar, representar, transformar. É por isso que, em geral, uma habilidade quase sempre começa com o verbo no infinitivo. E se eu quero que o aluno associe, eu não estou pedindo a ele para interpretar. Se eu quero que o aluno classifique, eu não estou pedindo a ele para modificar. Se eu quero que o aluno compare, eu não estou pedindo a ele para transformar. Para cada competência cognitiva dessa, eu posso ter 1, 2, 3, 10 habilidades. Mas eu preciso, no meu planejamento semanal de aula, planejar a aula para que o comando cognitivo chamado associar seja cumprido e apreendido e compreendido pelo aluno. Como é que didaticamente eu vou agir no trabalho em língua portuguesa ou em matemática ou em geografia para o meu aluno desenvolver a competência cognitiva de associar ou de classificar? Ou eu estudo e planejo e compartilho com os meus colegas, ou eu não vou saber fazer. Não é no vapt-vupt. Na hora lá eu resolvo. Não resolve. Não resolve. Isso é sofisticado. Vocês estão vendo o tanto que um planejamento semanal de aula exige de um professor? De estudo, conhecimento, planejamento, experimentação. Ele tem direito a experimentar. Nada disso é trivial. Nada disso eu posso até na sala de aula conseguir que o aluno justifique alguma coisa, interprete alguma coisa, mas eu não planejei, então eu não vou explorar todas as possibilidades. Quando eu faço um júri simulado com
2 advogados de defesa, 2 advogados de acusação, um júri com 8 e o debate, o que eu estou querendo com esse júri simulado? Quais são as competências cognitivas que eu estou esperando disso aqui? Quais são as competências sociais que eu estou esperando? Aprender a ouvir o outro, aprender a ponderar o ponto de vista do outro, aprender a conviver com o contraditório, aprender a conviver com valores diferentes dos meus, aprender a desenvolver a tolerância para a paz na vida entre as pessoas. Olha a quantidade de coisa que a gente está proporcionando ao nosso aluno. Eu não posso fazer no vapt-vupt. Eu tenho que ter claro, pelo menos um pouco, que propósitos, que objetivos eu quero com aquela ação. Então, um planejamento de aulas vai sempre, gente, desenvolver. Na medida que a gente aprende mais, ele vai desenvolvendo mais. Você trabalha competências éticas, competências sociais, competências cognitivas. Você trabalha muitas coisas numa proposta como essa, que põe as pessoas olhando-se, conversando entre si, dialogando entre si, num formato de simulação de um júri e coisa desse tipo. É um mundo. E quando o aluno domina essas competências cognitivas, ele já está saindo do ensino fundamental, ele está indo em direção ao médio, mas muita coisa que ele já faz no fundamental. Vamos ler, por favor? Analisar, observar, avaliar, aplicar, abstrair, construir, criticar, concluir, supor, deduzir, explicar, generalizar, inferir, julgar, prognosticar, resolver, solucionar. Essas lâminas que eu lhes mostrei com palavras em vermelho não estão na BNCC. Isso eu acrescentei para deixar mais claro como é que a BNCC desenvolveu a ideia de currículo. Deu para entender? O que nós queremos quando falamos em competências? Mas das competências derivam as habilidades. Então nós vamos falar um pouco de habilidade aqui. Por exemplo, deixa eu só pegar um copo d'água, senão... Vou pegar um copo d'água que a garganta secou. Daqui 10 minutos, não acho. Tá bom. Não, a garganta não aguenta o tranco, não. Vai pegar água pra você. A minha ainda está parada, está precisando de água, mas... Obrigado. Daqui a pouco vai ter o lanche, viu? Mas, então, vamos ver um pouco aqui sobre habilidade. Eu vou dar uns 3 exemplos. Observem esse enunciado multicolorido aqui. Diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre no mundo antigo. É uma questão de história, mais ou menos aí para 8º, 9º ano do fundamental. O enunciado da habilidade começa como? Com o verbo no infinitivo. Diferenciar. Se nós voltarmos lá atrás, provavelmente nós vamos encontrar o diferenciar lá na educação infantil. Aqui, ela aqui, ó. Lá na educação infantil. Só que agora nós vamos diferenciar num nível de complexidade maior. Por que eu grafei em cor amarelo? Amarelo é o verbo que explicita o processo cognitivo envolvido, tá? O que eu grafei em cor azul? Escravidão, servidão e trabalho livre. É o complemento do verbo
que explicita o objeto de conhecimento contido na habilidade. É o objeto de conhecimento. Só que a habilidade não tem interesse em que o aluno apenas conheça o objeto de conhecimento. Que ele pode conhecer o objeto de conhecimento de modo puramente, que a palavra certa é mnemônico, pela memória. Ele decora, ele memoriza, ele sabe. Mas como ele não tem noção de como utilizar esse conhecimento, a partir do momento que isso não seja mais cobrado dele, o cérebro dele vai isolar isso lá no fundo e ele vai esquecer. Agora, se esse conhecimento, não tem problema nenhum que seja memorizado, e deve ser, é utilizado para diferenciar de outras situações, ao diferenciar, ele mentalmente vai fazer comparação. Aí ele vai criar um significado para esse aprendizado de conteúdo que ele está desenvolvendo, e ele nunca mais vai esquecer isso. E contextualiza, é o modificador, é o contexto. Modificador do verbo. Eu quero diferenciar no mundo antigo. No mundo antigo. Modificador do verbo ou do complemento. Explicita o contexto da aprendizagem. Ora, o aluno deve saber que no mundo antigo, que era o mundo dos impérios pré-cristão e pós-cristão até a queda do Império Romano, é o mundo antigo, predominava a escravidão. Não havia servidão, que é do mundo feudal posterior à queda do Império Romano, posterior ao mundo antigo, né? E o trabalho livre era incipiente e irrelevante. Começa, na verdade, com o capitalismo mercantil, após a queda do feudalismo, com a formação dos estados nacionais. Aqui. Então, o aluno não vai só saber escravidão, servidão e trabalho livre. Ele vai diferenciar isso no contexto. Como era no mundo antigo, como era na Idade Média feudal, como era no mundo moderno com a formação dos estados nacionais e a renascença a partir do século XVI. Esse caboclo domina isso, ele nunca vai esquecer na vida dele. Nunca vai esquecer. Portanto, não basta a memorização. Você tem que saber o uso do conhecimento, a aplicação do conhecimento, usando raciocínios mais sofisticados do que apenas a memorização e a descrição do que é escravidão, do que é servidão, do que é trabalho livre, que não é pouca coisa, mas você vai usar isso de um modo mais analítico, mais elegante, mais complexo, né? Aumentar a complexidade. Então, essa coisa chamada habilidade é espetacular. A partir do momento que você domina isso, você vai ter muito mais clareza sobre o que é ensinar, o que é aprender. Deixa eu dar mais exemplos aqui. Aqui, educação infantil. Aqui. Por gentileza, vamos ler juntos essa primeira habilidade aqui. Localizar e nomear partes do corpo humano, representá-las por meio de desenhos e explicar propriamente suas funções. Alunos do Ciências. Como é que é a notação na BNCC? Para você não ter que escrever toda essa habilidade, você usa um código. EF, Ensino Fundamental. 01, primeiro ano. CI, Ciências. Se for matemática, EMT. 02 é a segunda habilidade dentro da unidade temática vida e do objeto de conhecimento corpo humano. Essa habilidade é desenvolvida por qualquer criança do primeiro ano. E olha que coisa interessante. Quantos comandos cognitivos ela tem? Quantas competências o aluno aplica aqui? Localizar, nomear, representar e explicar. Quantos modos de expressão ele utiliza? Desenho, oralidade. Numa só questão, criança de 6 anos de idade. Aí a criança leu, entendeu, pega uma folha e vai desenhar partes do corpo humano. Vamos dizer que ela queira desenhar 5 partes. Ela desenha um pé, ela desenha um nariz, ela desenha um ouvido, ela desenha uma mão e ela desenha um joelho. Desenhou 5.
Cada criança desenhou 5. Para desenhar as partes, eu tenho que ter a visão da totalidade. Eu tenho que me reconhecer no meu corpo, reconhecer o meu corpo, observar a universalidade do meu corpo no corpo de todas as pessoas humanas e assim por diante, e vou escolher as partes. Agora eu tenho que, oralmente, lá na sala de aula, diante da professora e dos meus colegas, explicar à maneira de uma criança, oralmente, quais são as funções, que a criança ainda não desenvolveu adequadamente a escrita, vai explicar oralmente quais são as funções das 5 partes. Ela vai dizer, o ouvido serve para embelezar a cabeça e para ouvir, o nariz para cheirar, o pé para andar, a mão para pegar, para apontar, para isso e para mais aquilo, e o joelho para dobrar a perna, para fazer articulação, para poder pular, para poder rolar, para isso e mais aquilo, enfim, explicou. Imagine um painel com 4 crianças, cada uma apresentando seus desenhos de 5 partes e cada uma explicando as funções das partes. O que essa criançada está estudando? O corpo humano, a anatomia humana e assim por diante. Olha a visão antecipatória, olha as possibilidades do invento humano. Uma habilidade como essa, como é que a criança vai longe em matéria de investigação, de curiosidade, de vontade de aprender. Agora, se eu não trabalhar dessa maneira, ela vai no máximo decorar, e não vai gostar nada disso. Aquela brinca, aqui é um jogo, Ah, vamos agora, pode até a professora brincar, 5 alunos, 5 partes. Vamos montar as 25 partes para ver o que vai dar. Vai dar uma criatura com 4 joelhos, com 6 orelhas, com 3 narizes e tudo mais. E alguém vai desenhando, vira uma diversão, vira uma brincadeira, vira um teatro, mas estão aprendendo e aprendendo e aprendendo e desenvolvendo emoções. Vamos ver essa outra aqui. Unidade temática evolução, objeto de conhecimento, respeito à diversidade. EF, fundamental, primeiro ano, ciências, a 4ª habilidade na lista de habilidades. Vamos ler? Por favor. Comparar características físicas entre os colegas, reconhecendo a importância da valorização, do acolhimento e do respeito. Tudo que está em azul são os conhecimentos, são os objetos de conhecimento, os conteúdos relevantes que nós desejamos que as nossas crianças apreendam, compreendam, assimilem. O que está em vermelho são as competências cognitivas que eles vão desenvolver. Agora eles vão comparar e reconhecer. Uma criança parda, ao observar uma criança preta, ao observar uma criança branca, ao observar uma criança indígena, digamos que haja todas na mesma sala de aula, não temos que ter cuidados, a não ser com a forma e o uso das palavras certas, em respeito a todo mundo. Não tem nenhum problema que pegue na minha barba ou pegue no meu cabelo para ver a textura, como é que é, a cor ou o que seja. As pessoas estão comparando. Por que o seu cabelo é diferente do meu, tem tal textura, o meu tem tal, e assim por diante, as características. Estão comparando. E ao se compararem, reconhecendo em cada um de nós a mesma humanidade, a mesma dignidade de um ser humano. Isso é que é o essencial. Isso é que é o essencial. A coisa era tão delicada que até recentemente, quando se ia trabalhar a questão de diferença de cor, impropriamente chamada de racial, porque nós somos, como seres humanos, uma raça única, temos diferença de cor de pele, que é uma coisa absolutamente irrelevante. Absolutamente irrelevante. Minha cor de pele não diz nada a meu respeito, eu não sou nem melhor nem pior pela cor de pele que eu sou. Até porque se fizer um exame genético de mim, vão encontrar um componente indígena, vão encontrar um componente negro, porque os meus ancestrais, naquela época não tinha mulher branca, eram as mulheres indígenas, eram as mulheres negras, e todos nós temos ancestrais negros, ancestrais indígenas, podem não aparecer na cor da minha pele ou na textura do meu cabelo, mas estão na minha biologia. Então é uma bobajada danada, sabe? É uma coisa, é uma ignorância total, é preconceito, é substituir o conhecimento pelo preconceito. É isso.
É isso. É coisa de Zema. Agora, os mineiros elegeram essa figura. Fazer o quê? Né? Tem que respeitar o voto, tem que respeitar a democracia. Né? Fazer o quê? Bom, ok? Deu para entender essa questão de habilidade, como é que é? Como vocês vão receber esse material nessa semana, que o pessoal da secretaria me garantiu, não esqueçam disso. Vocês vêm aqui, vamos lembrar o que foi falado, tá ok? Isso está gravado aí, né, Lucas? Ainda podemos deixar até esse vídeo aí para o pessoal, se quiser estudar isso depois. E agora, pessoal, só para reconhecermos algumas coisas óbvias, a nossa BNCC, por exemplo, quando trabalha a língua portuguesa, nos orienta e nos ensina, muito interessante, a trabalhar segundo 5 eixos: oralidade, práticas de compreensão e produção de textos orais em diferentes contextos discursivos, leitura, práticas de compreensão e interpretação de textos verbais, verbo-visuais e multimodais apresentados de vários modos, escrita, práticas de escrita de palavras e frases e pequenos textos. Por que pequenos textos? Que nós estamos nos reportando a crianças do primeiro ano, né? Depois muda. Conhecimentos linguísticos e gramaticais, compreensão do sistema alfabético de escrita, reflexão sobre convenções gráficas da escrita e ampliação do léxico, do vocabulário, né? As palavras. Educação literária, práticas de leitura e reflexão para apreciar textos literários orais e escritos. Ok? Para cada um dos 5 eixos, há um conjunto típico de habilidades diferenciadas. Aqui nós não temos repetição de habilidades. Entretanto, eu vou fazer o planejamento semanal de aula. Se eu não tiver uma orientação adequada, não tendo o conhecimento e a experiência vivida de fazer planejamento, de repente eu posso entender que eu tenho que fazer um planejamento essa semana para trabalhar a oralidade. Como é que um aluno vai suportar 5 dias de aulas com atividades de oralidade, sem nenhuma variação? Ou posso entender que vou trabalhar leitura e escrita, mas não vou trabalhar oralidade, não vou trabalhar conhecimento gramatical, nem educação literária. E que numa outra semana eu trabalho educação literária. Não é assim. Ao contrário, no planejamento semanal, eu vou selecionar por eixo 1 ou 2 habilidades, seguindo a sequência, 1 ou 2 habilidades do outro eixo, 1 ou 2 habilidades de mais um eixo, 1 ou 2 desse 4º eixo e 1 ou 2 de educação literária. Aí vem a arte da didática. Como é que eu vou combinar de 5 a 10 habilidades selecionadas de 5 eixos para trabalhar simultaneamente essas habilidades integradas e eleger que atividades serão as mais adequadas para que os alunos compreendam essas habilidades, saibam utilizar os conhecimentos associados a essas habilidades. É difícil? É, mas é maravilhoso. Na hora que você aprende isso, o céu é o limite. Então não é, eu vou simplificar porque eu não estou entendendo muito bem. Tudo bem, se você não está entendendo muito bem, vai simplificar, é humano, a gente compreende, mas não resolveu o problema, adiou o problema. Adiou o problema. O certo é a combinação de atividades dos 5 eixos, tanto aqui quanto em matemática. Em matemática, por exemplo, o professor não vai trabalhar segunda-feira somente números, na terça somente álgebra, na quarta somente geometria, na quinta somente grandezas e medidas, na sexta somente probabilidade estatística. Ele pode não trabalhar todos os eixos ao mesmo tempo, vai fazer combinação de 3, combinação de 4 e assim por diante, combinando essas habilidades e integrando-as, inclusive com outra disciplina, com ciências da natureza, com geografia e assim por diante. Então, o discurso da BNCC,
organiza as disciplinas em eixos. E para cada eixo há um conjunto típico, diferenciado de habilidades. Primeiro ano. As habilidades do segundo ano seguem-se em continuidade e em complexidade até chegar no quinto ano e assim sucessivamente. E as anteriores são pressupostos, suportes para você progredir no aprendizado. E por fim, terminando, eu quero lhes apresentar um modo, uma possibilidade de se fazer planejamento semanal de aula. Não estou dizendo que esta maneira é a melhor. Estou dizendo que ela é boa, fácil, simples, objetiva e funciona bem. O primeiro passo, o mês, a semana, você tem as disciplinas, você vai trabalhar como professora dos anos iniciais todas as disciplinas do currículo, uma regente de classe, tem as unidades temáticas, tem os objetos de conhecimento. É bom você colocar o registro para ir treinando, né? Dominar melhor, mas o fundamental é aqui. Quais habilidades eu irei trabalhar nesta semana por disciplina? E mais, como é que eu vou integrar as habilidades de português com as habilidades de geografia? As de matemática com as de ciências? Eu posso fazer a integração interdisciplinar. Esse é o primeiro mapa, é o mais fácil de todos. Por que eu coloquei anos finais aqui? Isso aqui serve para os anos iniciais também. São as mesmas disciplinas. Aqui vem o planejamento. Nós temos aqui duas listas de presença, anos iniciais e finais, viu? Aí vocês olham. Aqui já vamos terminar em mais 10 minutos, tá? Achei. Isso aqui parece complicado, mas vocês vão ver a simplicidade disso aqui. Turma, turno, número de alunos, semana, tá? Sempre a semana. Planejamento diário e semanal de aulas e de atividades. Habilidades em ação. Lá eu tenho as habilidades paradas. Aqui elas vão entrar em ação. Como é que eu vou trabalhar didaticamente as habilidades em sala de aula para que os alunos aprendam o que precisam aprender nessa semana? Então eu criei um código para mim, que vocês podem adotar ou não, se adotar, compartilhar. Vermelho, preto, azul e marrom. O vermelho eu ponho chave. A chave quer dizer recurso pedagógico existente na escola. Eu chamei de recurso pedagógico, um tanto arbitrariamente, aquele que eu não tenho como levar para dentro da sala de aula. Laboratório de informática, quadra poliesportiva, biblioteca, brinquedoteca, laboratório de ciências da natureza. Não tem como levar, então eu tenho que levar os alunos até lá. Chamei de recurso pedagógico. Parênteses em cor preta, que é o recurso didático. O que eu chamei de recurso didático? É todo aquele que já está disponível na sala de aula, como o cantinho de leitura, o cantinho da matemática, as mapotecas, por exemplo, e todo aquele que eu posso trazer da biblioteca ou de algum lugar da escola para dentro da sala de aula. Esqueleto e assim por diante. O que significa a cor azul colchete? Eu chamei de recursos tecnológicos. É o celular, a câmera fotográfica, a filmadora, o computador, o data show e equivalentes, correlatos, né? Então, conforme o objeto de estudo, conforme as habilidades que nós vamos trabalhar, nós já estamos imaginando as sequências didáticas, a didatização, e eu vou imaginar, para melhorar a qualidade da aula e favorecer o aprendizado e a participação do aluno, usar tais recursos todos os dias, uma combinatória deles. Mas para fazer o que com esses recursos, levando em conta as habilidades que vão ser trabalhadas? Aí eu tenho esse quadro. Na minha escola, recursos pedagógicos que nós temos são esses. Pode ser 11, pode ser 3, pode ser 17. Listo. Numero e todo mundo da escola vai trabalhar dessa maneira. Recursos didáticos.
Listo todos, podem ser 5, pode ser 30, nós vamos listar todos. Aqui vale o estilo didático de cada professor. O professor tem que ter a liberdade para trabalhar a mesma habilidade. Uma professora vai optar pelo recurso número 4, a outra vai optar pelo recurso número 8, isso tem que ser respeitado, mas o padrão está garantido. São as mesmas habilidades na mesma semana, tem que ter essa flexibilidade para não engessar a criatividade do professor. E os recursos tecnológicos. O importante é que toda semana os professores usem os recursos que a escola tem, né? Os recursos tecnológicos podem ser 2, podem ser 20. O que tem? Vamos aprendendo a usar, desenvolvendo a técnica, melhorando a qualidade da aula. E agora vem o mais importante: as sequências didáticas. Segunda-feira, eu vou usar o conto e o reconto? Vou usar o conto e o reconto só uma vez na semana ou 2? Eu recomendo 2. 2. Se eu faço um conto e um reconto, não seria natural que, na sequência, os alunos escrevessem uma redação em sala de aula, baseada no conto e no reconto? Escrevesse uma redação? Escreveram a redação? Troca sua redação com o colega. Para casa. Agora vocês vão corrigir a redação do colega. Anotem aí. 1. Titulação. 2. Paragrafação. 3. Uso da maiúscula e da minúscula. 4. Uso da vírgula e do ponto final. 5. Uso de figuras de linguagem. Comente. Comente. Cada aluno vai corrigir a redação do colega. Você faz isso uma vez por semana. No final de 2 meses, você está formando um crítico literário dentro da sua sala de aula, aperfeiçoando o seu modo de escrever. Porque ele não é rigoroso quando ele escreve a redação dele, mas ele é ultra severo quando ele vai corrigir a redação do coleguinha dele. Né? E ele vai aprendendo, ele vai aprendendo. Leitura literária e interpretação. Fazemos uma leitura literária. O diretor da escola vem e lê um texto literário para os alunos. Capricha na vírgula, no ponto final, na paragrafação, na ênfase, na tonalidade, na exclamação, na interrogação. E os alunos entendem, vira um modelo. Você vai passar um texto para a meninada ler, vocês vão fazer leitura agora. A primeira coisa que a professora faz, que é dar o exemplo, ela lê o texto corretamente, pronuncia cada palavra inteira, não come sílaba, faz a vírgula, faz o ponto final, faz a pontuação, deu o modelo, e vai cobrar a leitura segundo o modelo. Aí os alunos vão lendo, vão lendo, vão lendo. Se você deixar solto, o aluno lê sem vírgula, sem ponto final, ele não entende, ninguém entende, fica uma maçaroca, uma sopa de palavra incompreensível e desagradável. Não pode ser assim. Não pode ser assim. A pedagoga, o supervisor pedagógico entrou em sala de aula, a professora foi ler e leu errado, claro, ele não vai corrigir a professora na frente de todo mundo. Ele pede licença depois que ela leu, para ele ler o texto. Ele lê corretamente, ela vai entender. Ela vai entender que ela foi corrigida, mas não falou para os alunos. Para os alunos terem a referência certa de como é que se lê um texto, né? Fez leitura literária na terça-feira, vão programar na sexta, na sala de aula, a dramatização do texto literário. E a dramatização vocês podem usar as mais variadas formas de expressão. Por que a gente só usa a escrita e a fala? Tem lá 3 personagens no texto. Um é o triste. Põe um aluno para representar o triste, ficando triste só com o rosto. O outro é um alegre, ele fica alegre. O outro é o que varia muito, ele varia muito. É engraçado, a meninada ri, fica uma coisa agradável e tal. Põe um outro aluno para usar a expressão corporal plena, inclusive a dança. Põe um outro aluno para falar, mas ele pode cantar se ele quiser. Você vai variando. O desenho, a pintura, usar o barro, a moldagem, a colagem, tudo são formas de expressão.
Por que nós limitamos a sala de aula a falar e escrever? Por que a gente não usa isso? Não precisa ser dentro da sala, vamos dar uma aula hoje lá no pátio e use esses recursos que tem na escola. Os alunos vão adorar uma coisa como essa, variação, né? Exercícios de oralidade com um tema gerador. Você seleciona um tema, designa 2 alunos que amanhã vão falar sobre esse tema, expor, designa outros 2 para comentar a exposição dos colegas e abre a conversa sobre o tema gerador e as exposições que foram feitas. Todo mundo vai aprender a ouvir, todo mundo vai aprender a comentar, todo mundo vai saber que amanhã é meu dia de vir aqui, então aprende a respeitar quem vem aqui e assim vai. Você está desenvolvendo oralidade e capacidade argumentativa. Torneio de oratória, desenho e texto. História em quadrinhos, por exemplo. Pode fazer uma redação, história em quadrinhos. Eu não tenho habilidade para desenho. Pode usar tesoura, igual na educação infantil, e fazer colagem e escreve. De acordo com cada imagem que você colou, produz um texto, com imagem e texto. Imagem e texto. Está aprendendo um pouco a editar, né? Organização de gráficos e análise. Gráfico em formato de pizza, em formato de barra, gráfico tridimensional. Põe o gráfico e analisa, gráfico e analisa. Cada vez mais as questões da Prova Brasil no 5º ano são questões alfanuméricas. Tem o texto, tem um gráfico e tem uma tabela. E você tem que analisar. Oficina com texto alfanumérico. Oficina com texto literário e poético. Formulação de hipóteses, para casa, todo dia, correção do para casa em painel, como falamos, produção de audiovisual, os alunos adoram, Vocês vão produzir, são 3 temas, podem escolher em grupos de 2, duplas, vocês vão produzir um audiovisual. Eles vão ter que pensar o assunto, pesquisar o assunto, criar um roteiro sobre o assunto, fazer entrevista e buscar materiais nas redes sociais. Não estão pesquisando, não estão investigando, não estão desenvolvendo a curiosidade, não estão construindo um texto, um audiovisual. Vem cá e apresenta. Os melhores você pede para apresentar na hora do recreio da escola, projeta para a escola inteira conhecer. E valoriza isso na hora de avaliar, né? Painel de debate na correção, produção de audiovisual, elaboração em grupo de um painel de recorte sobre um tema, produção de roteiros, textos e conteúdos para TV e escola e outras coisas que vocês quiserem acrescentar. Então, vocês têm esta referência das sequências didáticas, essa referência dos recursos, e aqui vocês colocam tudo sintetizado na matriz. Aí está feito o planejamento semanal de aula. Ok? Não é simples? É pegar para fazer, aprender fazendo e fazer aprendendo. Ninguém sai fazendo de primeira, não tem jeito, né? Nós vamos compartilhando e aprendendo juntos. Combinados? Então, por hoje, pessoal, é isso. Muito obrigado pela presença, espero que tenha sido proveitoso para vocês. E agora nós vamos tomar um lanche ali, tá? Até a próxima.